Olá, aqui é Neil Armstrong. Vamos para mais uma aula de animação 3D. E a ideia é falar sobre referências e thumbnails. Na última aula a gente editou essa referência no próprio editor de vídeo do Blender. E agora a ideia é fazer os thumbnails. Você pode fazer no papel, mas eu vou fazer tudo no Blender, exatamente para mostrar também algumas características dele. Vou dar um Ctrl N, 2D Animation, Save Change Before Closing, Save, vou salvar, não sei se eu fiz alguma diferença. Ele vem com um verdadeiro Photoshop aqui, você pode desenhar com lápis, com marcadores, com caneta. Eu vou deixar no pencil no lápis aqui, Ctrl Z, pronto, certo? Então você pode fazer os thumbnails aqui. Ok, vou fazer o seguinte, antes de salvar, é interessante. Inclusive assim, a gente pode fazer tudo no próprio arquivo da animação, quando a gente for montar, ou pode importar a animação que a gente fizer aqui. Às vezes é interessante que você pode, inclusive você pode modificar, né, caso você queira. Muito bem, então ele já vem com um stroke aqui, que exatamente o que é o Grease Pencil. Vamos falar um pouco sobre isso antes da gente continuar. Para a gente entender, vamos voltar para o nosso layout normal. General Layout. Esse aqui é o layout que a gente conhece, tá? Então o que acontece? Só verificando aqui a minha caneta, eu tenho um objeto aqui, ó. Esse é um objeto que não tem nada, é só um desenho. Ele é um objeto tipo Grease Pencil, Shift A. Então eu tenho os meshes e tenho o Grease Pencil. Blank Stroke, Monkey Blank é exatamente um branco no ponto de você editar. Então quando eu venho para 2D Animation, já fica todo no ponto, tá? De fazer essa animação, o desenho que você quiser, ok? Então antes de fazer isso, eu vou chamar esse stroke de lutador 01, ok? Vem para cá. Eu vou pegar a minha referência. Como é que eu faço para trazer minha referência para cá? Tem diversas formas de fazer isso, mas uma delas é eu simplesmente abrindo, colocar o Horizontal Split aqui. Poderia colocar aqui também, mas eu não sei se vou precisar disso tão grande assim. Eu vou colocar que isso é o Video Sequencer. Eu posso, assim, para facilitar mais ainda, até eu falei que ia mostrar como é que fazer isso, criar uma nova aba de Video Editing, onde eu posso, deixa eu salvar isso aqui, Thumbnails, vou colocar 01, que eu posso ter mais de uma versão, Shift A, Move, Add Move Strip. Então você tem aquela referência anterior e o Riff Editor que está exatamente no meu time aqui, ok? Mais uma vez eu posso vir aqui em Playback, Set End Frame e aí eu já tenho exatamente, não precisar nem digitar ali, ok? Então eu tenho dois personagens que posso chamar de Lutador 1, Lutador 2. Eu vejo aqui no meu layout que esse é o Lutador 1 que não tem nada. Eu gosto muitas vezes, vou até esconder essa câmera aqui, de começar a desenhar aqui. Se eu quisesse fazer isso, como é que eu faria? Porque aí eu tenho uma referência de onde é que está o centro desse personagem, desse objeto. Mas eu posso mudar isso depois também, tá? Então para fazer isso aqui também eu vou precisar fazer aquela história. Selecionar Horizontal Split, baixar um pouquinho, colocar agora Video Sequencer e onde tem, afastar um pouquinho aqui, no lugar de Sequencer eu vou colocar Preview e aí eu vejo, Então, botão do meio eu movo, Scroll eu dou um zoom, zoom in, zoom out, Home tecla Home eu coloco em tudo. E aí o que acontece? Eu tenho meu vídeo pronto para poder fazer o meu desenho. Aí vamos supor para o primeiro aqui. Lembrando, vamos fazer um desenho bem simples. Como é que eu desenho aqui nesse negócio? Não, você tem que, em vez de estar em Object Mode, você vai em... será que eu estou com... eu tenho que selecionar o lutador.
e colocar no modo de Draw. E aí eu também estou usando o lápis, eu acho que é interessante usar. Você pode usar camadas também. Eu tenho um personagem mais ou menos assim. Como é que está a pelvis dele? E a ideia é a gente fazer coisas do tipo assim. Você tem controle de ombro, as juntas, a posição da cabeça, Ctrl Z para poder desfazer. Isso no papel não dá para fazer, né? Então eu posso aproximar do personagem que eu vou querer. Lembrem-se, a gente pode exagerar um pouco e também lembrar, tá, que a gente vai trabalhar com Lego, tem uma espada aqui. E a gente pode inclusive tentar trabalhar melhor a silhueta dele, já que esse vídeo inclusive nem foi feito totalmente para animação, especificamente, a gente vai fazer, então tá com o pé aqui. Eu queria que ele ficasse exatamente no meio aqui do centro de massa. Se você teclar Tab, ele entra em modo de edição, Edit Mode, A para selecionar todos os vértices. Aqui você seleciona, por exemplo, vértices, G, né, você muda. Se você teclar O, por exemplo, O, Proportional Editing. Então dá para brincar bastante com esse negócio. Aqui os strokes, enfim. G. Existe todo um aparato de possibilidades para se trabalhar animação 2D no Blender que a gente não vai entrar nessa seara nesse momento. Eu queria fazer pelo menos um. Okay, voltando para o 2D, que fica até mais confortável de trabalhar, eu vejo exatamente onde ele é, que o centro de massa dele está ali. Aqui no Sequencer eu vou colocar Preview. Okay? Vou subir um pouquinho. Eu posso fazer personagem por personagem. A ideia é exatamente a gente como faríamos se você tivesse dois Grease Pencil. Então a primeira coisa, identificar os quadros-chave. Então esse seria um quadro-chave, visto que ele vai começar a animação. Eu acho que talvez ele esteja um pouquinho mais para cima, assim. Por isso que não é interessante, né? A princípio, ó, você pode ir para Eraser aqui e apagar também. Ele está muito interessante em termos de desenho. Ele faz uma antecipação, ó, aqui, mas antes de fazer essa antecipação, ele ainda faz uma pequena antecipação para encostar o pé aqui, ó. Certo? Mas isso é uma antecipação. Olha como é interessante. Então, ele foi um pouco para frente. Vamos ver aqui, ó, o torso dele. O pé dele vai ficar onde está aqui. Esse pé aqui fica onde está. E veja que eu tenho aqui como se tivesse um papel embaixo e desenhando por cima. Então isso é bem interessante. Isso acontece porque aqui nas características você tem esse elemento aqui, ó, que é o Onion Skin. A ideia não é falar tanto sobre animação 2D, apenas para ver algumas ferramentas que vão facilitar a nossa vida. Então ele baixou um pouco o torso e elevou um pouquinho também, né? Dobrou um pouco o braço. Como eu estou trabalhando com lápis, talvez fique um pouco confuso. Eu posso diminuir a opacidade do Onion Skin aqui para ficar bem mais sutil. Eu já tinha feito uma coisa meio errada aqui. Erase, qualquer coisa, Shift barra, Erase, Shift barra, Roll. Antecipação, levantou um pouco a cabeça para cá. Esse pé, esse continua lá. Esse pé já está aqui. É interessante que veja, esse pé ele subiu um pouquinho, mas aí depois a gente vai vendo, tá? Às vezes você consegue, que você vendo esse desenho, por que eu simplesmente, né, você pode fazer isso. Eu pego essa gravação e faço o personagem já nessa posição, nessa pose. Por que eu não faço isso? Porque muitas vezes eu tenho que adaptar
Muitas vezes eu tenho que melhorar alguns aspectos. Eu posso ter uma flexibilidade maior, por exemplo, para trabalhar com timing mais interessante. A gente vai ver isso aí, isso na prática, aos poucos. Então esse seria um segundo, o que o Richard Williams fala, os quadros que contam a história. Veja, o que está acontecendo aqui é que ele está... o garoto está batendo a espada, ele está atacando e está defendendo. Isso na verdade começa como uma defesa. Mas assim, onde é que está o pé dele? O pé anterior continua no mesmo lugar, só sobe um pouco, mas o pé da frente continua o mesmo quando ele chega aqui. Coloca o pé aqui. Inclusive quando você chega nesse ponto, se você teclar a setinha para baixo, a setinha para cima, ele vai andar nos keyframes. Então você vai ter uma noção de como ele está se movimentando de um para o outro. Tipo, por exemplo, ele virou, na verdade, para o outro lado. Esticou bem o braço. Isso no frame 22, é interessante você entender quais são os frames também. E a cabeça dele, ele virou... Por exemplo, o braço dele, talvez... Deixa eu dar Ctrl Z aqui. Talvez seja interessante ter uma silhueta maior. Se bem que no Lego isso vai meio que desaparecer. Eu percebo que ele, na verdade, se eu tirar o onion skinning só para ver uma coisa, eu já tinha desenhado. Na verdade ele estaria um pouco mais baixo. Barra, erase, shift barra, draw. E aí o que eu faço? Eu posso teclar Tab, entro no Edit Mode, eu vou voltar aqui para o onion skinning e coloco ele de volta exatamente aqui para o pé, continuar no mesmo lugar, ok? Se eu teclar Tab de novo, ele já volta para o Draw e esse pé aqui está um pouquinho fora do chão. Tá? Lembrando só uma coisa, eu poderia fazer todos esses desenhos, e é mais interessante eu fazer esses desenhos, tá? Lado a lado, ok? Vendo só por aqui, está defendendo. Vejam que, por exemplo, aqui eu sinto falta de ter um braço de equilíbrio. E não seguir ali, então eu vou adaptando de acordo com o meu personagem, com o meu tipo de elemento, certo? Ficar mais clara a animação, ter mais silhueta, todo esse tipo de coisa. Então aqui é o momento de planche. Caramba, aqui eu tô só me defendendo. Existe um terceiro movimento aqui. Deixa eu ver. Aqui seria tipo assim, você tem esse movimento e tem esse. E aqui seria tipo um breakdown. Você vai quebrar aquela rotina de movimento. Mas eu vou colocar exatamente onde eles encostam, que são muito importantes para o casamento das ações, tá? Shift barra roll. Eu vou fazer um rabisco aqui como se fosse o chão, só para ter uma ideia de uma coisa. Onde é que está o pé dele, ó? O pé de trás ele continua no mesmo, ok? Por isso que às vezes é interessante eu fazer thumbnails um do lado do outro. Por quê? Porque aí eu não me preocupo tanto com esses pequenos detalhes. Eu já faço um do ladinho do outro. O que eu posso fazer aqui também? Tá? Eu vou fazer esses primeiros aqui, depois a gente vê a preocupação não tão espacial. No caso, esse pé ele vai retroceder.
Se eu tocar essa animação aqui agora, como é que vai ficar? Eu não estou me preocupando muito com tipo manter a proporção nem nada. Já tenho uma ideia de movimento legal. Às vezes, dependendo da máquina, mais uma vez, eu faço isso só para a gente se concentrar nesse movimento e esquecer o outro, e também porque algumas não tocam tão rápido se eu tiver as duas coisas ligadas, tá? A gente tem uma noção aqui legal do movimento. Estou na dúvida se eu faço os dois, mas é interessante mais por conta de que você vai ver como é que funcionam dois Greasy Pencils na mesma situação, ok? Porque você tem um controle inclusive espacial, né? Então esses são os quadros-chaves, mas assim, o que acontece? A gente percebe que tem, por exemplo, ó, entre esse e esse, ele sobe aqui o pé, ele desce um pouquinho, tem uma antecipação da antecipação, né? Então, posso aumentar um pouquinho mais aqui, e eu tenho a cabeça, ela faz mais ou menos o movimento sugerido, mas o braço ele desce um pouco, como se estivesse antecipando. Talvez fique entre um e outro. Esse aqui ele está no ar. Esse aqui se mantém aqui, né? Então são coisas bem sutis, mas que você pode ir colocando aqui. Nós podemos ir quadro a quadro, nós podemos ter um controle muito grande sobre o movimento, né? Como é que ele faz? Porque no torneio tem aquela questão, por exemplo, se você vê sem o preview, vamos lá. Como é que ele chega daqui para cá? Ele deu um salto para cá. Então tem alguma coisa acontecendo ali. Então vamos voltar lá no preview e veja o que aconteceu. Bota esse pé no chão e sobe esse. Então já é um quadro interessante de você fazer, tá? Então você sabe que o próximo é aqui. Opa! Onde é que eu estava? Aqui, pronto. Bota esse pé no chão e sobe o outro. Então a gente pode ir fazendo, deixando essa animação mais realista, mais fluida, enfim. Essa questão do controle com os pés, etc. Bom, vamos fazer agora o outro. E aí o outro eu queria fazer o outro personagem. Quero fazer de uma forma diferente. Veja, a gente tem aqui esse Greasy Pencil, que eu posso inclusive afastar para o lado, G, X. Mas antes de fazer isso, eu queria gerar somente os thumbnails baseados nesse vídeo. Então eu poderia pegar papel, né? Ou eu posso pegar Ctrl/. Eu vou entrar no Midbang, que é um programa gratuito, porque nem todo mundo consegue instalar o Photoshop, etc. Então, você pode colocar um pincel, né, um lápis, que seja mais ao seu gosto, e começar a fazer. Então, meu interesse é fazer do que seria esse personagem aqui. Tá? Esse é o Arthur Clarke, meu filho. Então, vamos aproximar. Vou tentar Ctrl/, aproximar bastante aqui, para fazer uma coisa no cantinho do papel, né? Como no thumbnail, mas é porque é mais prático também. Aqui o tamanho do pincel. É interessante saber que ele está de costas. Você coloca pequenas informações. Esse é o primeiro quadro-chave dele. Então, voltando para cá, vamos ver onde é que está o próximo. Ele vai dar um passo para frente. Ou então você pode simplesmente dizer o seguinte: o próximo quadro que vai contar a história é essa antecipação dele aqui. Então, os thumbnails, é interessante a gente mostrar a diferença. Os thumbnails feitos assim, vejam que eles saem até um pouco mais rápidos.
Outra coisa interessante é você anotar, por exemplo, esse aqui é o frame 1, esse aqui é o frame 19. Provavelmente no 22 aqui é onde eles batem, se não me engano. Pronto, eles estão batendo. E cada vez que a gente faz, a gente vai ficando mais rápido também. 2. Aqui também outra antecipação. Eu acho que eu esqueci quais eram os keyframes, eu esqueci de colocar. Às vezes tem que ficar indo e vindo mesmo. Arthur luta, vou colocar JPEG, salvar. Ok. Me interessa somente essa parte, que é tá. Salvar novamente. Eu posso colocar de qualquer tamanho também. Eu poderia cortar essas imagens, colocar em determinados quadros, fazer sumir e voltar, alguma coisa assim, como numa timeline. Ou eu posso desenhar. Raise Pencil, Blank. Eu vou chamar de Lutador 2 ou Lutador 02, para seguir o padrão. Já estou com ele aqui no ponto, vou lá pro 2D Animation e vou, na verdade eu nem preciso mais tanto desse sequencer aqui. Eu posso colocar também, se eu tiver alguma dúvida ainda vejo aqui. Mas fica fácil, gente, de copiar tá aqui, porque é daqui, eu já raciocinei em cima do desenho, da forma, né? Eu posso, inclusive, assim, já estou no modo de Raise Pencil, eu vou colocar New e mudar aqui a cor dele, ele está escuro, né, para azul. Ficar com a gente. Então pronto, eu estou desenhando aqui o novo. Já fazer em cima desse. Qualquer dúvida eu tiro lá, se eu não entender alguma coisa do movimento. Eu sei que no 1 ele está assim, bem mais fácil. Então a gente vai trabalhando em camadas. E cada vez que eu desenho dessa forma, o que acontece? O próximo já é o passar para o 19. Qualquer coisa também, eu posso tirar, por exemplo, lutador 1 e me concentrar mais nesse desenho. Tá um pouco, na verdade, eu acho que eu me perdi um pouco aqui. Shift barra, erase. Nesse caso a gente chega num ponto interessante. Eu vou colocar o outro personagem, Ctrl Tab, vou para Object Mode, e eu posso teclar G e já fazer uma coisa mais ou menos assim, ó. Até inclusive ele fica mais coerente, fica no chão. Como eu estou fazendo isso utilizando translação em cima do objeto Raise Pencil,
não é edição nem nada, então ele já ficou todo já. Ok? Ok. Então se eu toco toda a minha sequência já, posso apagar também essa imagem para ficar mais fácil. Opa! Acabei gerando uma coisa que eu não queria. Tirei o empty, fica mais fácil e já fica um movimento interessante, que é um movimento complexo, luta com espada, etc. Ok? Bom, o próximo passo é a gente fazer o mesmo esquema que a gente estava acostumado a fazer, que é o que? Barra barra ref thumb ani barra ref ani 2d.mpeg4, colocam coisas que sejam intuitivas, ffmpeg vídeo e o encoding vai ser uma trosca mpeg4. Pronto. O que eu estou vendo na minha câmera? Ah, exatamente isso, já a visão da câmera aqui, né? Camera Perspective, para ter uma noção melhor. 0, vou colocar aqui a câmera de volta, para enxergar. Está muito afastado, não está legal. Vou selecionar a câmera aqui. 3. Ctrl Alt Q, G, Y, opa. 0, Q, G, Y. Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Olha que bonitinho. Voltando para o 2D. Feito toda essa parte da configuração. Se quiser ainda, você pode ir em View, colocar no View e ajustar melhor ainda o posicionamento da câmera. Ok. E você tem duas opções, você pode renderizar, né, com o F12. Aí se você fizer isso, ele vai pegar o sequencer. Então você tem que vir aqui embaixo e Post-Processing, tirar o sequence. Isso que é interessante. Vou colocar também mais uma vez em 50%. Aqui até que é rapidinho, mas é interessante que tem pessoas que têm computador que, se você tirar aqui, você pode ir em View, Import Render Animation e vai fazer a mesma coisa. O Render Animation, ele vai gerar o nosso MPEG para colocar lá quando a gente for passar para a parte tridimensional. Para testar, Ctrl F11, como sempre. E é isso. Um abraço e até a próxima!